Boa tarde a todos. Aqui é Maria Moraes, do canal Estudos do Livro Durante. Vamos continuar o nosso estudo hoje do documento 3, os atributos de Deus, subdocumento 2, o poder infinito de Deus. Então vamos lá. Todos os universos sabem que o Senhor Deus onipotente reina. Os assuntos deste e de outros mundos são divinamente supervisionados. Ele atua segundo a sua vontade, no exército dos céus e entre os habitantes da terra. É eternamente verdadeiro que não há poder que não provenha de Deus. Dentro dos limites daquilo que é consistente com a natureza divina, é literalmente verdadeiro que com Deus todas as coisas são possíveis. Os processos lentos e prolongados da evolução dos povos, dos planetas e dos universos estão sob o perfeito controle dos criadores e administradores do universo e desenvolvem-se de acordo com o propósito eterno do Pai Universal, sucedendo-se em harmonia, ordem e conformidade com o plano plenamente sábio de Deus. Há apenas um único legislador. Ele sustenta os mundos no espaço e faz girar os universos no círculo infinito do circuito eterno. De todos os atributos divinos, a sua onipotência é a mais bem compreendida, especialmente do modo como ela prevalece no universo material. Se encarado como um fenômeno não espiritual, Deus é energia. Essa declaração de um fato físico é baseada na verdade incompreensível de que a primeira fonte e centro, que é o Pai Universal, é a causa primeira dos fenômenos universais físicos em todo o espaço. Da atividade divina deriva toda a energia física, bem como outras manifestações materiais. A luz, ou seja, a luz sem calor, é outra dentre as manifestações não espirituais das deidades, que é o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. E há ainda uma outra forma de energia não espiritual que é virtualmente desconhecida em Urântia, pois não foi ainda reconhecida. Deus controla todo o poder. Ele faz um caminho para o relâmpago. Ele ordenou o circuito de toda a energia. Ele decretou a hora e o modo de manifestação de todas as formas de energia e matéria. E todas essas coisas são mantidas para sempre sob o seu eterno comando, sob o controle gravitacional centrado no paraíso inferior. Bem, o que é o paraíso inferior? O paraíso ele é dividido em 3 partes. A parte superior, que é a área da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Infinito, e tem a área do meio do paraíso, porque o paraíso é meio elíptico. Então, a área mediana do paraíso é o lugar onde está a residência de todos aqueles que chegam no paraíso. E a parte de baixo é a parte chamada o paraíso baixo, que são sustentado pelo Pai, onde tem o controle da gravidade de sustentação de todos os universos criados. A luz e a energia do Deus eterno, assim, giram para sempre em torno do seu circuito majestoso, em uma procissão sem fim, mas ordenada, das hostes estelares que compõem o universo dos universos. Toda a criação circunvoluciona eternamente ao redor do centro da personalidade paraíso de todas as coisas e seres. Então, o paraíso é estático, né?
Ele é uma forma meio elíptica, e em torno dele tem os 3 circuitos, né, de 21 mundos, que são as escolas do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. Em torno do paraíso tem Avona, que também é um universo parado, e em volta de Avona tem os 7 superuniversos que evoluem em torno de Avona e o paraíso. A onipotência do Pai refere-se ao domínio onipresente no nível absoluto. Absoluto é só o Pai que é absoluto, né? No qual as 3 energias, a material, a mental e a espiritual, estão em proximidade indistinta dele, a fonte de todas as coisas. A mente da criatura, não sendo nem resíduo de matéria do paraíso, nem espírito do paraíso, não é diretamente sensível ao Pai universal. Deus ajusta-se com a mente da imperfeição e com os mortais de Urântia. Ele o faz por meio dos ajustadores do pensamento. Bem, o circuito da mente é dado para todos os seres criados nos universos locais pelo Espírito Infinito, que a gente conhece quando ele está na ação, no trabalho, como ator conjunto, que é o mesmo Espírito Infinito. E como é que o Pai conhece todas as nossas imperfeições e vive todos os nossos dissabores ou alegrias, né, no paraíso? Através do seu circuito de personalidade que ele dá a todos os seres criados, e também dos ajustadores do pensamento, que é uma fagulha dele que vive na nossa mente. O Pai universal não é uma força transitória, nem um poder que muda e nem uma energia que flutua. O poder e a sabedoria do Pai são totalmente adequados para arcar com toda e qualquer exigência do universo. À medida que surgem as emergências da experiência humana, foram todas previstas por ele. Ele é o Pai, ele sabe tudo, né? Desse modo, ele não rege os assuntos do universo de uma forma isolada, mas sim de acordo com os ditames da sabedoria eterna e em consonância com os mandatos do juízo infinito. A despeito das aparências, o poder de Deus não funciona no universo como uma força cega. Sim, tudo é direcionado por Deus através dos seus filhos e seus coordenados. Situações surgem nas quais parece que medidas de emergência foram tomadas, que leis naturais foram suspensas e que desajustes se fizeram reconhecer e que um esforço está sendo feito para endireitar a situação. Mas não é esse o caso. Tais conceitos de Deus têm a sua origem no alcance limitado do vosso ponto de vista, na finitude da vossa compreensão e na abrangência limitada do vosso exame. Essa má compreensão de Deus se deve à ignorância profunda que tendes em relação a tudo o que concerne à existência de leis mais elevadas nos reinos, à magnitude do caráter do Pai, à infinitude dos seus atributos e ao exercício da sua livre vontade. Então, veja bem, tudo funciona de acordo com a livre vontade do Pai, né? Delegada aos seus filhos criadores, os Micaéis, e a todos os coordenados seres celestiais que trabalham no universo para que todo o plano exercido pelo Pai com o Filho e o Espírito Infinito funcione perfeitamente. As criaturas planetárias que são resididas pelo Espírito de Deus, amplamente espalhadas por vários locais nos universos do espaço, são quase infinitas em número e ordem. Os seus intelectos são tão diversos, as suas mentes tão limitadas e por vezes tão grosseiras, a sua visão é tão reduzida e localizada que é quase impossível formular generalizações de leis que exprimam de um modo adequado os atributos infinitos do Pai e que, ao mesmo tempo, sejam compreensíveis em qualquer grau por tais inteligências criadas.
Por conseguinte, muitos dos atos do Criador Todo-Poderoso parecem ser arbitrários, isolados e, não raro, até desalmados e cruéis, para vós, criaturas. Todavia, novamente eu vos asseguro que isso não é uma verdade. Todos os feitos de Deus são plenos de propósito, inteligentes, sábios, bondosos e eternamente atentos ao bem maior. Nem sempre apenas de um ser individual, uma raça específica, um planeta determinado ou mesmo de um determinado universo, mas sim atentos ao bem-estar e ao maior proveito de todos os seres envolvidos, desde os mais baixos aos mais elevados. Nas idades do tempo, algumas vezes, o bem-estar de uma parte pode parecer diferente do bem-estar do todo. No círculo da eternidade, essas diferenças aparentes inexistem. Então, veja bem, ele está querendo nos dizer que muitas das leis de Deus, que às vezes achamos injustas, na verdade, ao longo da nossa evolução no círculo da eternidade, nós vamos ter uma compreensão melhor do que Deus quis fazer para nós naquele determinado momento. Somos todos parte da família de Deus e devemos, portanto, algumas vezes, compartilhar da disciplina da família. Gente, o universo tem as suas leis, que é exercida pela Trindade do Paraíso, que é o bloquinho Pai, Filho e Espírito Infinito em conjunto. Muitos dos atos de Deus que tanto nos perturbam e confundem são resultado das decisões e ditames finais da onisciência de Deus, que tudo sabe, né? Que autorizam o agente conjunto, que é o Espírito Infinito, na ação, a executar, segundo a escolha da vontade infalível da mente infinita, de modo a fortalecer as decisões da personalidade da perfeição, cujo exame, visão e solicitude abrange o bem-estar mais elevado e eterno de toda a sua vasta e ampla criação. Então, todas as leis de Deus, né, elas funcionam para que tudo, né, funcione perfeitamente. É para o bem de todos, para o bem dos seres, dos planetas, das galáxias, né? Assim é que o vosso ponto de vista isolado, parcial, finito, grosseiro e altamente materialista, junto às limitações inerentes à natureza do vosso ser, constitui um impedimento tal que vos tornam incapazes de ver, compreender ou conhecer a sabedoria e a bondade de muitos dos atos divinos, os quais vos parecem carregados de uma crueldade esmagadora, de uma indiferença extrema, tanto ao conforto e ao bem-estar, quanto à felicidade planetária e à prosperidade pessoal das criaturas, companheiras vossas. Em consequência das limitações da visão humana, do vosso entendimento restrito e da vossa compreensão finita, que vos equivocais sobre os motivos e deturpais os propósitos de Deus. Contudo, muitas coisas ocorrem nos mundos evolucionários, que não são feitos pessoais do Pai Universal. Porque os planetas ainda são planetas imperfeitos, nós somos seres ainda imperfeitos. Então, nós somos passíveis de erro, de enganos, né? E muitas vezes o que acontece conosco, de um dissabor ou de uma desgraça qualquer, não é um ato de Deus, muitas vezes são atos nossos mesmos, né? A onipotência divina está perfeitamente coordenada aos outros atributos da personalidade de Deus. Em geral, o poder de Deus nas suas manifestações espirituais no universo é limitado apenas por 3 condições ou situações. Primeiro, pela natureza de Deus, especialmente pelo seu amor infinito, pela verdade, a beleza e a bondade de Deus. 2. Pela vontade de Deus, pelo seu ministério de misericórdia e pelo relacionamento de paternidade com as personalidades do universo. 3. Pela lei de Deus,
pela retidão e justiça da Trindade eterna do paraíso. Deus é ilimitado em poder, divino em natureza, final em vontade, infinito em atributos, eterno em sabedoria e absoluto em realidade. Mas todas essas características do Pai Universal estão unificadas na Deidade e universalmente expressas na Trindade do Paraíso e nos Filhos Divinos da Trindade. Então, veja bem, a Trindade é o bloquinho que rege a justiça, né, e a retidão. Por outro lado, fora do paraíso do universo central de Avona, tudo que pertence a Deus é limitado pela presença evolucionária do Supremo, condicionado pela presença inventiva do Último e coordenado pelos três absolutos existenciais: o absoluto da Deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. E a presença de Deus está limitada desse modo porque essa é a vontade de Deus. Bem, ele está falando aqui do Supremo. Eu já falei em aulas anteriores que o Supremo é uma face de Deus que administra e rege os 7 superuniversos. Ele está falando da presença inventiva do Último. O Último é uma das faces de Deus que rege e administra Avona. E essa coordenação no universo são feitas, né, essas coordenações do universo são feitas pelos três absolutos existenciais. Quer dizer, o absoluto da Deidade, que é o Pai que rege o paraíso, o absoluto universal, que coordena o absoluto inqualificável e o absoluto da Deidade. O absoluto inqualificável é a parte impessoal, o absoluto da Deidade é a parte pessoal, né? Bem, e a presença de Deus está limitada desse modo porque essa é a vontade, né, do Pai, a sua livre vontade. Bem, terminamos o subdocumento 2, né, do documento 3, os atributos de Deus. Eu agradeço a todos, se puderem dê um like e boa tarde a todos.